Companheiras e companheiros, de forma sucinta, é importante que a gente relembre um pouco a história do nosso país, porque a maioria da nossa população, se você olhar toda a trajetória histórica, ela foi sempre explorada, ela foi sempre utilizada para garantir regalias e para garantir riquezas para uma minoria da população. E isso, no mundo do trabalho, a gente vê, desde a época quando você tinha escravidão, no século passado, na primeira metade, quando tínhamos um trabalho super precarizado, uma jornada de trabalho exorbitante, praticamente nenhuma regulação, e depois nós tivemos o início de uma regulamentação por categorias profissionais que, por um lado, você teve uma vantagem de garantia de leis, mas, por outro, também, não vamos ser ingênuos, nós estávamos num momento de fortalecimento das entidades sindicais e aquilo lá serviu para dividir a classe trabalhadora. Depois tivemos um momento de enfraquecimento da nossa luta e ataque muito pesado aos trabalhadores. Mas, no final da década de 70 e início da década de 80, voltamos a nos organizar de maneira forte com o novo sindicalismo, voltamos a ter a garantia do direito à sindicalização por conta da nossa luta, que em diversas categorias profissionais foram realizadas greves para garantir o direito de sindicalização, e com toda essa organização nossa, através do novo sindicalismo, conseguimos fortalecer a classe trabalhadora através de acordos e convenções coletivas que passaram a garantir direitos e novas conquistas, conquistas tanto do cunho econômico como também do cunho social. E para fugir dessas convenções e acordos coletivos, com a reestruturação produtiva que tivemos na década de 90, houve o crescimento e o fortalecimento da terceirização em nosso país. Então, você tinha, por parte do grande empresariado, uma lógica de vamos terceirizar para fugir das convenções e acordos e, dessa maneira, pagar menos, ter um trabalho, muitas vezes, precarizado, porque eu demitia trabalhadores que tinham uma jornada de trabalho garantida por convenção para contratar um trabalhador terceirizado, tendo uma jornada maior, uma jornada exaustiva, que muitas vezes acarretava em mortes, acidentes de trabalho, vários outros problemas, e com uma remuneração menor. Então, era uma maneira como eles faziam para tentar fugir dos acordos e convenções coletivas. Só que, para combater isso, e com a lei vigente na época, nós justamente fazíamos a busca pela equiparação de direitos. Então, principalmente com a ajuda da Justiça do Trabalho, conseguimos fazer com que diversos companheiros e companheiras que eram contratados por empresas terceiras tivessem os direitos garantidos da categoria predominante. Então, com isso, passou a não ser tão interessante em determinado momento a terceirização. E o grande empresariado teve que mudar a sua lógica. E aí começou a mudar a lógica como? Aí já neste século, através da criação de novas categorias dentro do sistema de hold das empresas. Então, eu tenho uma categoria predominante, para fugir da convenção, eu contrato um outro trabalhador, como se fosse de uma outra categoria, só que ele exerce a atividade daquela categoria predominante e tenta implementar para ele uma outra convenção coletiva de trabalho, fugindo da convenção vigente. O que nós fizemos no mundo sindical? Nós começamos a nos organizar por ramos, que dessa forma de organização por ramos, a gente conseguia combater essa precarização e a gente pegava aquela categoria que foi criada e começava a fazer com que aquele direito que a categoria predominante tinha, passasse a valer também para aquela categoria daquele ramo. Então, também começou a não valer a pena para o grande empresariado, para o setor patronal, porque a gente conseguiu se reorganizar e combater essas fraudes da contratação trabalhista, essas maneiras que eles tinham de burlar e fugir das convenções. Um exemplo que nós temos muito forte é aqui no Distrito Federal, que nós temos o nosso coletivo de trabalhadores terceirizados, que, em determinado momento, nós pegamos e fizemos um estudo justamente do que era garantido na Convenção dos Vigilantes, do que era garantido na Convenção dos Trabalhadores de Auxílio e Conservação, da limpeza urbana, dos bombeiros civis, ou seja, das diversas categorias, e começamos a pegar quem é que tem o ticket, quem é que tem a verba de alimentação maior, quem é que tem a verba de saúde maior, quem é que tem as cláusulas de qualidade de trabalho, de condições de trabalho melhores. E começamos a colocar isso como pauta em todas as negociações. Até porque o patrão, na maioria das vezes, era o mesmo. Só mudava algumas siglazinhas do sindicato patronal. Mas o mesmo que sentava aqui era o que sentava lá.
e tentava fugir. Dessa maneira, a gente conseguiu garantir muitos avanços e conquistas para todo esse conjunto de trabalhadores aqui no Distrito Federal e também na mesma lógica no país. Mas, se não bastasse, eles sempre se reinventam. E vieram com a nova legislação trabalhista, com a Lei 13.429, que ela praticamente acaba com todas as categorias profissionais do nosso país, uma vez que libera a terceirização ilimitada na atividade fim. Você vê vários exemplos de irregularidades, de fraudes trabalhistas, de ilicitudes ocorrendo, e a Lei 13.467, que é uma verdadeira... é algo maléfico, é algo nefasto para todo o conjunto da classe trabalhadora, porque é você pegar a classe trabalhadora brasileira e retornar a uma condição análoga à escravidão, porque muita coisa que não podia ser feita, porque a lei garantia os direitos, a gente tinha como ir lá fiscalizar, hoje é considerada legal. Tem uma frase que há muito tempo eu aprendi, e quando ocorreu essa nova legislação trabalhista, eu falei, é isso que está acontecendo. Que era a frase que era colocada, non homine quod licite, honesto est. Nem tudo que é lícito, honesto é. E, com certeza, essa nova legislação trabalhista não é lícita, porque ela só veio para roubar direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Como também estão querendo, e vamos ficar atentos, acabar com o nosso futuro, com as nossas aposentadorias, com essa reforma da Previdência. Então, a grande preocupação que nós temos, quando a gente vê a companheira Érica Cocai e outros deputados federais compromissados com a classe trabalhadora apresentarem projetos para garantir o mínimo de direitos aos trabalhadores, e aqui, no caso, àquelas e aqueles que dentro da linha laboral, são os mais precarizados, que são os trabalhadores terceirizados, quando a gente vê medidas como essas, era para tentar minimizar os efeitos dessa reforma trabalhista que vem prejudicar o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras. Porque hoje a gente vê diversas empresas tentando burlar e fugir, por exemplo, da Convenção Coletiva dos Vigilantes, da Convenção Coletiva dos Trabalhadores do Auxílio Conservação, dos bombeiros civis. A gente vê situações onde, sob a argumentação de cooperativa de trabalho, eles tentam tirar a representação de entidades sindicais que têm história de luta e cooperativas de trabalho organizadas pelo setor patronal. A gente tem essa realidade. Então, dentro dessa lógica, onde nós vemos que os trabalhadores e as trabalhadoras do país estão sendo atacados, esses projetos só vêm a fortalecer a nossa luta, e por isso que a gente defende iniciativas como a da companheira Érica Cocai, porque entendemos que elas vêm a garantir o mínimo de respeito e dignidade a cada uma e a cada um que exerce a sua atividade laboral, e a única coisa que quer é que seus direitos sejam garantidos. Por isso, nós temos muito orgulho de ter a companheira Érica, por exemplo, como uma das nossas representantes aqui nessa casa. E entendemos também, embora discordamos, o porquê o relator, que é um representante justamente da CNC, do setor patronal, encaminha um projeto não querendo garantir o mínimo de dignidade, respeito e direitos a vocês. Então, nós temos que combater, temos que pressionar e temos que sempre colocar que o direito do trabalhador, o direito da trabalhadora vai ser defendido pelas entidades sindicais, pela Central Única dos Trabalhadores e com o apoio daquelas deputadas e daqueles deputados federais que sabem o valor da vida humana e sabem o valor da cidadã e do cidadão deste país. Então, parabéns à companheira Érica e a todos os deputados que fazem a defesa deste projeto, e parabéns a todas as trabalhadoras e trabalhadores que, junto com seus sindicatos, lutam pelos seus direitos e que, junto com seus sindicatos, irão parar o Brasil no dia 14 de junho, para que a gente não permita que tenhamos mais retrocessos. Um forte abraço e muito obrigado a todos e todas.